Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dando sequência às nossas reflexões no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Hoje a terceira bem-aventurança, Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há poucos dias atrás, quando nós estávamos ainda numa série de reflexões sobre o Espírito Santo, nós refletimos um pouquinho sobre o fruto do Espírito e falamos um pouco sobre mansidão. E naquele dia eu acabei falando para você que essa é uma palavra que no nosso linguajar, no nosso cotidiano, ele já não soa muito bem para homem. Um homem manso já é quase uma contradição, assim. Se ele for homem raiz mesmo, ele não pode ser manso. E se for manso, já se coloca em dúvida essa masculinidade raiz da qual se fala. Então, parece uma coisa meio estranha assim. Como é que um homem pode desejar ser manso? E nós conversamos um pouquinho naqueles dias. Parece que é um tipo de virtude ou de qualidade que se associa à figura feminina. Feminina, a mulher, a moça, a menina, mas jamais ao homem. E a primeira coisa que eu preciso tentar fazer aqui, portanto, é tentar orientar você de que quando fala de mansidão na Bíblia, e essa bem-aventurança, nada tem a ver com isso que você tem em mente inicialmente quando nós tocamos nesse assunto. O próprio Senhor Jesus afirmou o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O modelo de mansidão da Bíblia vem de um homem. O modelo de mansidão da Bíblia é o próprio Jesus. Você quer entender melhor o que é ser manso? Olhe para Jesus. O modo como ele lidava com as pessoas, com as coisas, com os problemas, com os adversários, com os ataques, com a prova, com a cruz. Então tira de mente essa ideia que evoca uma imagem feminina, fraca, efeminada. Tira isso de mente. Quando a Bíblia fala de mansidão, quando Jesus fala que ele é manso, ou quando agora ele diz que bem-aventurados ou felizes são os mansos, porque herdarão a terra, ele não está falando dessa coisa efeminada, ele não está falando também de boa índole ou boa educação, uma educação polida, não é essa a ideia. Não são apenas os letrados que podem ser mansos e, portanto, felizes. Ele não está falando também do aprendizado de algumas regras sociais, assim, que te distinguem dos demais, assim, de convenções sociais. Olha, não pode isso, não pode aquilo, quando for assim você age desse jeito, quando no outro ambiente você age assado. Não é isso também que está falando. Não está falando de timidez ou fraqueza de personalidade ou de temperamento. Isso também não é a questão da mansidão, nada tem a ver com isso, com uma ideia assim de uma pessoa indecisa, tímida, incapaz de fazer escolhas. Inclusive os indecisos estão muito na moda nesse tempo, né? Um monte de gente, nunca teve tanta gente interessada em indeciso como agora. Não é disso que o Senhor está falando. Não são os indecisos que são bem-aventurados e que herdarão o reino. Não é aquela pessoa calma que está caindo no mundo e parece assim que aquilo nem abala, uma pessoa assim que vive um mundo à parte, que vê o mundo a passeio. Não é passividade, não é ficar em cima do muro. Não é aquele tipo de pessoa assim que não briga por nada, que tem um tipo de passividade que marca a sua vida. Então ela quer a paz a qualquer preço. Não é nada disso. Então, para começar, eu preciso dizer para você o que não é. Nada disso é a figura de mansidão. E quando a gente olha para Jesus, nós percebemos que não pode ser isso mesmo. Porque Jesus não foi passivo, Jesus não quis paz a qualquer preço, Jesus não foi omisso, Jesus não ficou em cima do muro, Jesus rompeu muitas e muitas vezes
códigos sociais que eram aceitos nos seus dias, códigos da religião dos seus dias, e ele rompeu. Ele abriu, iluminou, ele abriu a cortina para que nós pudéssemos ver de forma muito mais profunda o amor de Deus, a verdade de Deus, o caminho que leva para Deus. Se há uma coisa que a gente olha para Jesus e obviamente vê, é uma pessoa determinada, focada, sabedora dos seus objetivos, com motivos reais para seguir em frente, com motivos reais que tomavam a sua vida, que dirigiam a sua vida e que o levaram a cumprir objetivos que lhe eram muito claros. Teve uma série de momentos que enfrentou pessoas, enfrentou líderes, enfrentou autoridades, enfrentou os vendedores de dentro do templo, botou todo mundo para correr. Mas ao mesmo tempo, ele era capaz de tocar e ser tocado. Ele era capaz de olhar não apenas os olhos, mas a alma de alguém. Com verdade, com amor, mas isso nunca tirou dele as virtudes que eu já mencionei. Mansidão, quando a gente olha para Jesus, é ter todo o poder, não ser reconhecido como tal, ser humilhado, afligido e não retribuir, nem à altura e nem com todo o poder que poderia ter e acabar e liquidar com tudo. Mansidão não é apenas reter o soco. Algumas pessoas acham que Jesus só não deu o soco, mas que ele estava com uma vontade louca de dar um soco na boca de um soldado daquele. Não é isso. Não é isso. Mansidão é não ter vontade de aplicar o golpe. Mansidão é sequer ter o desejo de ver ferido aquele que te feriu, porque você sabe quem você é em Deus. Porque você sabe que a vingança pertence a quem? Meu, mas que coisa baixa. Poucas vezes eu ouvi essa igreja responder tão baixo assim. A vingança pertence a quem, irmãos? Ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Todas as vezes que nós entramos no caminho da vingança, todas as vezes que nós entramos no caminho de retribuir mal com mal, todas as vezes que nós entramos no caminho de querer se avorar, querer resolver com força, ou com violência, ou com estupidez, ou de qualquer jeito que seja nessa direção, no sentido de vingar algo que fizeram contra nós, mesmo que você esteja coberto de razão, você está usurpando um lugar que não é seu. É usurpação. E querer usurpar o lugar de Deus é pecado. Por que vingança é pecado? Porque isso pertence a Deus e não a nós. Porque isso está nas mãos dele e nós ficamos tentando pegar isso e realizar qualquer ato de vingança como se nós fôssemos Deus. Quem confia na justiça de Deus, quem confia que esse Deus é justo, quem confia que nada fica encoberto aos olhos desse Deus, e a seu tempo e da sua forma ele fará a justiça, vai se vingar por quê? É uma incompreensão a respeito de Deus, o desejo de vingança, seja ela em qual momento for. Você vai falar, mas isso é difícil, pastor. É difícil sim. Isso é muito maior que a minha força, que a sua força. É verdade. É verdade. Se tem uma coisa que é verdade, é isso. Dá uma vontade de retribuir, devolver na lata, com a força dobrada, para aprender a respeitar, para ver o que é bom. Não é assim? Isso é a cultura desses dias. Nós estamos reproduzindo a cultura desse mundo. Isso não tem a ver com Jesus. Você acha que Jesus fez isso? Quando nós admitimos que Jesus é Senhor da nossa vida e que Ele é o modelo para nós, nós precisamos rever conceitos. Porque não dá para querer ser de Jesus, ou para afirmar ser de Jesus, ou para querer dizer, eu sou discípulo de Jesus, e sou crente, sou isso ou aquilo, e não aproveitar o momento de olhar para Jesus e dizer, mas eu não sou assim, e o certo é Ele, então logo
eu estou errado. Eu preciso corrigir a minha vida. O Evangelho é tão maravilhoso, irmãos. O Evangelho é algo fantástico, porque ao mesmo tempo ele te confronta, ele questiona você, ele te coloca no canto da parede, ele diz, olha, isso que você faz, isso que você, esse jeitão seu não parece com o jeitão de Jesus. Então o Evangelho faz isso com a gente. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não nos deixa lá sozinho, dizendo assim, agora te vira e resolve agora. Ele aponta o problema em nós, mas ao mesmo tempo revela o quê? A solução do problema, que é Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu admiro Jesus, quanto mais eu desfruto de um relacionamento vivo com Jesus, quanto mais Jesus é importante para mim, quanto mais isso, maiores são as transformações do meu interior, do meu caráter. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é com a sua força, é com a força dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E, portanto, é preciso viver com ele. Nenhuma religião te dará isso. Nenhuma religião dará a você o que Estevão recebeu. Lembram da história de Estevão? Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Perseguido por causa de um relacionamento. Você vai falar, ele estava saindo com a mulher de alguém. Não estava não era esse tipo de relacionamento que o levou à morte, não. O relacionamento que ele tinha era com Jesus. Estevão foi apedrejado. E diante do seu apedrejamento, no momento do seu apedrejamento, ele tem uma visão do céu. Aí você vai dizer, é fácil você perdoar o teu ofensor quando você está tendo a visão do céu. Aí eu falo, quem está tendo a visão do céu aqui hoje? Como é que faz para ter então? Como é que faz para ter? Vida com o Senhor nos faz andar todos os dias, e dia após dia, olhando para o alto com uma viva esperança. Isso é olhar para o céu. Quando a gente olha para a terra, dá vontade de dar no meio. Dá vontade de retribuir da mesma forma. E a sociedade vai nos celebrar, vai aplaudir, vai dizer, isso aí, mete bronca. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente tem a visão do alto, a visão da glória, quando a gente começa a ver além desse tempo, desse dia, desse momento, dessa circunstância, nós conseguimos, pela graça de Deus, rever valores e princípios da nossa própria vida, para termos reações diferentes daquela que nós sempre tivemos e que muitas vezes foi aplaudido por muitos, mas não por Jesus. Você quer o aplauso de quem na sua vida? Não é apenas não falar mal. Mansidão não é apenas não falar mal, é não desejar o mal. É muito mais fácil aprender a não falar mal, a não fazer fofoca, a não caluniar. Isso nós aprendemos mais facilmente, mas a mansidão é essa. Jesus não estava assim, doido para xingar aquele soldado, louco para soltar uma ofensa daquela bem brava daqueles dias assim. Não é esse, não é Jesus. Esse não é Estevão. Ele teve misericórdia daquelas pessoas. Ele teve misericórdia de quem o atacava, de quem o ofendia. Por quê? Porque de fato a única coisa que eles eram dignos era da misericórdia mesmo. Porque o Filho de Deus estava diante deles. E eles não o reconheceram como tal. Então mansidão não é apenas não dar o soco. Não é apenas não falar mal. Mas é não desejar o mal. É não ter vontade de aplicar golpe nenhum, porque você olha para o outro e olha com misericórdia. Você olha para o outro e olha, ele é digno da misericórdia de Deus. Portanto, é uma atitude interior, resultado da ação, da graça de Deus sobre a nossa vida, porque nós naturalmente não somos assim. Eu gosto de algumas verdades da Bíblia, quando Paulo, por exemplo, diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em abundância ou escassez, ele aprendeu a viver contente. Isso é legal pra caramba.
Primeiro porque disse que ele aprendeu a viver assim. Não é assim, Paulo foi escolhido para isso, então Deus deu ele. Que muita gente quer ser Paulo. Muita gente quer ter o destino que Paulo teve. Quer ter a autoridade espiritual de Paulo. Quer ser instrumento de Deus poderoso como Paulo usou. Ele quer o destino de Paulo, mas ele não quer a jornada de Paulo. O caminho que ele percorreu, não quer, mas ele quer ser como tal. E isso não é só em relação a questões espirituais, não. Às vezes nós reduzimos a vida das pessoas e as conquistas da pessoa. Fulano deu uma sorte, né? Que sorte que ele deu, né? Se eu tivesse tal coisa. E o caminho que ele percorreu, você olhou bem? E a trajetória dele? E as renúncias que foram feitas? Então, muitas vezes a pessoa quer o destino, mas não quer a jornada. A jornada é que ensina. É a jornada que ensina. É a jornada que molda. É a jornada que te confronta. Confronta a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor. Confronta a formação que tu tens. Aquilo que você aprendeu desde o berço, e muitas vezes não é o que Jesus ensina, mas está aí dentro, está forte. Aquilo que é o teu temperamento, mas nada tem a ver com Jesus, está aí dentro também, é verdadeiro porque está dentro de você, mas precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você seja feliz. Impulsos sob o controle. De quem? Seu? Jamais. Esquece, tu não é capaz. Mas o Espírito Santo que habita a sua vida pode controlar o seu mundo interior. Provérbios 16, 32 traz uma verdade bacana. O texto diz assim: melhor é o longânimo que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Quem é o vencedor? O que domina o espírito ou o que toma a cidade? Na nossa cultura, na nossa sociedade, o sujeito que conquistou a cidade, o sujeito que fez o império, o sujeito que construiu, e a gente está falando de ascensão social, a gente está falando de grana, a gente está falando de poder, é o cara que com quem conquista a cidade hoje? Quem avança nessa direção. Isso é conquistar a cidade. Todo mundo olha para ele, baixar a cabeça, porque eu já vi que esse cara tem isso, esse cara tem aquilo, ele é poderoso, a empresa tal, o conglomerado tal, e não sei o que, tal. Nós celebramos isso. E ele pode ser um destemperado de marca maior. Ele pode ser o cara mais desrespeitoso que você conheceu. Ele pode, assim, ser uma mala, um sujeito intragável. Ele pode ser alguém que o relacionamento dele familiar é terrível. Ele pode tratar terrivelmente todos os seus colaboradores, todos aqueles que mais contribuíram para o enriquecimento dele. E a sociedade o celebra como modelo. E alguns ainda justificam assim: se ele não fosse assim, não tinha conseguido. Tomou a cidade. Palmas para ele. Mansidão não tem a ver com tomar a cidade. Mansidão tem a ver com controlar o seu espírito. É o controle, é domínio próprio. Mansidão tem tudo a ver com domínio próprio. É um domínio que você naturalmente não tem, mas pode ter em Cristo. É um controle que você naturalmente não tem, mas pode ter em Cristo. São reações que você nunca teve, que não são naturais da sua formação, mas que você pode ter em Cristo. São anseios e sentimentos que você nunca os possuiu, mas que pode tê-los em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Rapaz, mas que amém mais sem vergonha. O que vocês têm hoje, gente? Amém sem vergonha. Amém fraco. Quero dar alguns exemplos de mansidão. Tem um exemplo de mansidão na Bíblia que eu acho assim, mexe comigo, irmãos.
O nome desse homem manso de Deus, que para mim, assim, olha para a vida dele e fala, meu, esse cara é top. É Abraão. E a relação dele com o sobrinho Ló revela isso demais, gente. Mas é muito revelador. Irmãos, Abraão é o cara que Deus muda a vida dele. Que Deus o abençoa grandemente. E ele se mantém no propósito de Deus, assim, ó. Vai. E por onde ele passa, ele abençoa pessoas. Abraão é um abençoador. Ele é muito abençoado. Então, normalmente a gente lê na Bíblia, aí ele tinha não sei quantos cavalos, ele tinha não sei quantos animais, ele tinha não sei quantos servos, o cara abençoado. E às vezes a gente não consegue perceber que esse cara abençoado, ele é super abençoador. E é uma história, tem várias histórias dele abençoando. E tem uma história que é fantástica, que ele protege o seu sobrinho, ele adota o seu sobrinho. E ele é o tipo de cara que todos nós deveríamos ser. Principalmente se você tem posição de liderança, se você é um empreendedor, se você tem equipe debaixo da tua orientação, olhar para a vida desse cara e de outros caras da Bíblia faz muito sentido para nós. Por quê? Porque ele era um cara bom de ser liderado por ele, porque ele permite que as pessoas cresçam. Quanto mais ele cresce, mais quem está debaixo dele cresce. As pessoas olham para ele e falam, rapaz, dá gosto de trabalhar com esse cara, dá gosto de ser da equipe dele. Por quê? Porque ninguém precisa ficar se abaixando. Ele não é um... Cola nele, ele cresce e todo mundo cresce. As pessoas realizam sonhos, os sonhos que eles têm são realizados debaixo dessa figura, dessa liderança, dessa história com Deus que é Abraão. Chega num dado momento, Ló é tremendamente abençoado, eles têm tanta coisa, tantos servos, tantos animais, tantos bens, que aquilo já estava confuso já, e já estava dando atrito, já estava dando treta. E era já o momento de se separar, a Ló já não precisava mais da proteção, cuidados de Abraão. E aí ele pede, chega esse momento, e Abraão entrega para Ló uma escolha. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. A gente se separa aqui, Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aí, manda um zap que rapidinho eu chego aí, mas bora lá. Fechou? Fechou. Aí o que Ló faz? Primeiro, ele aceita isso. Como é que você passa na frente da pessoa que mais abençoou a tua vida? Mesmo que ela te diga isso. Por honra. Por honra. Sabe o que é honrar? Honrar é dizer assim, jamais. Não me faça isso. Eu sei de onde eu vim. E eu sei que as tuas mãos é que me trouxeram até aqui. Essa escolha jamais poderá ser minha. Essa escolha é sua, meu tio. Ele não faz isso. E todas as vezes que a gente esquece de honrar as pessoas que nos trouxeram a determinado local, é o que vai acontecer. Ele olha e fala, rapaz, esse lado aqui não tá bom esse negócio aqui não. Eu quero que não, esse aqui tá maneiro, mas esse aqui tá legal pra caramba, aquele ali tá muito ruim. E ele escolhe um lugar que aos olhos naturais, que aos olhos dele parecia um lugar que ele ia assim, ele ia arrebentar ali. Para onde que ele vai? Vocês sabem? Sodoma, região de Sodoma e Gomorra. Que era o pior lugar que alguém poderia estar com a sua família. Quando ele perde tudo, quais são os braços que vão socorrer do tio? Isso é mansidão. É mansidão em delegar, é mansidão em dizer, olha, vai, é mansidão em ficar de olho, é mansidão em socorrer, e é mansidão em dizer e trazer de volta e falar assim, meu sobrinho, vamos para frente. Vamos voltar a andar juntos para crescer de novo. Entendem o que é mansidão? Quando a gente ilustra, fica melhor. Abraão é fraco, Abraão é efeminado, Abraão é omisso, Abraão é um idiota. Não,
Ele é manso. A mansidão traz uma firmeza, um controle, um domínio sobre situações que parecem não serem possíveis de haver domínio. Afeições que não são naturais, mas que Deus desperta em nós. Você quer ver um outro exemplo de mansidão na Bíblia? De um sujeito que não é reconhecido como manso. E que depois de uns sermões que eu preguei ano passado, eu senti que o status dele aqui na igreja caiu um pouco. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Quem que... Hã? Não, Moisés ou Davi não, é um só. Quem que é? É Davi. Eu senti que parte do grupo começou a olhar Davi com outros olhos aí. Principalmente as mulheres começaram a olhar Davi. Esse Davi não é isso tudo não, esse Davi não é boa bisca não. Amados, Davi foi ungido por Deus. Deus falou: Davi, você vai ser rei. Vai ser rei. Escolhi você para ser rei. Você vai ser rei do meu povo. Você vai ser rei em Israel. E mesmo ele servindo a Saul com lealdade, porque o que ele fez? Ele serviu a Saul com lealdade. Só que pessoas mal resolvidas, elas começam a ter problema com a ascensão do outro. Então, quando Davi volta da guerra e a torcida, as Davizetes, estavam celebrando mais Davi que Saul, e Saul era camisa 10, faixa, Saul é o rei. E aquele guri da base estava começando agora a ocupar um espaço no coração da torcida que só o rei podia ter. Rei mal resolvido é problema, irmãos. Então não havia o que Davi fizesse. E assim, Davi foi herói da batalha. Mas qual rei que ganhou a batalha? Saul. Qual reino? O dele. Qual povo? O dele. Qual coroa? A dele. E aí Davi podia estar tocando, irmãos. Davi era um músico fera, compositor, músico. Ele podia estar tocando muito bem, não é que ele estava desafinado não, mas se ele não ficasse esperto, a lança de Saul cravava o peito dele. É que ele se virava bem. Porque ele começava a tocar, Saul enfesava com ele, ele já mandava dali a mesma lança. Não pula não para ver, não sai não para ver. Morre. E depois virou mesmo uma coisa pessoal, do fígado mesmo. Começou a tratar a questão com o fígado. E vocês sabem a história. Ele se esconde de Saul muito tempo. E vai viver em lugares que nenhum de nós gostaria de viver, e nem ele. E num desses dias, quem vem para ele? O famoso quem? Saul. Saul entra numa caverna, irmãos. E o grupo de Davi está todinho ali. E virou um culto pentecostal aquele dia dentro da caverna, os caras celebrando a Deus. Hoje Deus nos entregou Saul. Olha, isso só pode ser Deus. Com tanta caverna nesse lugar, com tanto buraco nesse lugar. Olha o buraco que o maluco escolheu. Só pode ter um que está fazendo isso, Davi. É Deus. Deus está confirmando o seu reinado, Davi. Bora lá? É agora. Estamos por ti. Que? Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Como que eu ou vocês, nós vamos derramar o sangue daquele que Deus que colocou ali? E aquele que colocou é aquele que vai tirar. A mão que coloca é a mão que tira. Não é a minha, não é a sua. Deus nos livre de imputar a nós o sangue desse miserável, sem vergonha desse rei. Mas não vai ser a minha mão que vai derramar o sangue dele, não. Isso é mansidão. Controle de uma situação que te oferece de boa, assim, ó. É só fazer, mas não é para ti. Porque aquilo fere um princípio com Deus. Aos olhos das pessoas, legitimava tudo que Saul tinha feito para ele, todas as maldades e violências. Aos olhos do seu exército, do seu próprio exército, era glória. Era glória. Mas aos olhos de Deus, não valia a pena. Isso é mansidão. Eu quero terminar falando de algumas atitudes. Às vezes nós entendemos os processos, nós entendemos a verdade bíblica,
Mas nós temos, às vezes, dificuldade de falar assim, mas que atitudes estão dentro ou fora dessa verdade? Assim, a pessoa mansa, então, o que ela evita fazer? Ou que coisas são contrárias à mansidão na Bíblia? Eu quero falar um pouquinho de algumas coisas contrárias e terminar falando de algumas coisas muito assertivas. Atitudes contrárias, eu diria que a primeira atitude contrária à mansidão é a precipitação. Precipitação. Pessoa que se descontrola facilmente, pessoa que se destempera facilmente. Para usar um termo que eu detesto usar, mas que às vezes comunica, nesse evangeliquez, a pessoa saiu da graça. Saiu da graça. Eu não gosto disso, irmãos. Você continua debaixo da graça do Senhor. Você pode ter se desequilibrado, se destemperado, mas da graça você não saiu, não. E esse é o motivo de você poder corrigir o seu erro. A primeira coisa que atrapalha muito uma vida de mansidão é uma vida de uma pessoa que assume constantemente o descontrole como algo normal na sua vida. Se acostumou a ofender, se acostumou a levantar a voz, se acostuma a ter gestos violentos, se acostuma a ter comportamentos e acha que aquilo é um hábito que vão nessa direção. Isso é absolutamente contrário a uma vida de mansidão. Absolutamente contrário. É o caminho oposto a uma vida de mansidão. Maus sentimentos que nós alimentamos. Por que a Bíblia a Bíblia a cosmovisão bíblica, para usar um termo assim, né? Mas não dá para ser de um jeito se nós não negligenciamos um monte de coisa. Não dá para ser santo, não dá para ser discípulo de Jesus com autoridade, não dá para cumprir nessa terra a missão de Jesus se na verdade nós não permitimos que a palavra e o Espírito trate a nossa vida e mude o nosso caráter. Quando nós alimentamos pensamentos e sentimentos maus a respeito de qualquer pessoa, nós estamos indo para um caminho completamente fora daquilo que chamaríamos de mansidão. Mágoa, rancor, ressentimento, todas essas porcariadas da alma, todo esse lixo que muitas vezes nós acumulamos ao longo da vida e dos relacionamentos, vão levar você a lugares muito distantes de uma vida de mansidão, que não é uma vida mansa, como alguém poderia desejar. A vida de mansidão não é necessariamente uma vida mansa. Essas coisas podem levar você para atitudes impensadas, para vingança, para violência, para ofensa, para amargura, para ressentimento ou para omissão, para apatia, para depressão, para muitos lugares que o Senhor Jesus jamais desejou que você estivesse. Pelo simples fato que você não perdoou, pelo simples fato que você não pediu perdão, pelo simples fato que você imaginou que é possível viver com Cristo e ser discípulo de Jesus, mas não fazer o que Ele manda. Precipitação, alimentar sentimentos ruins, desejo de vingança, que é essa coisa do dar o troco, retribuir mal com mal, ficar procurando ocasião, alimentando ocasião, falar mal e por aí vai. Agora, o que seria bom fazer? Se isso é o ruim, o que é o bom? O bom é o contrário disso. O bom é quando a gente, por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, nós perdoamos injúrias. A Bíblia é tão clara em dizer, irmãos, você não pode orar, você não pode adorar, você não pode cultuar se você não perdoa. É simples assim. Você pode até estar aqui, você pode sentar-se numa cadeira, você pode até pegar o microfone e pregar um sermão. Isso você pode fazer. Mas isso não necessariamente é cultuar, é adorar e é orar. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que quem não perdoa... não será perdoado. Porque somos perdoados por Jesus, é que nós perdoamos, não é por causa de nós mesmos. O reflexo de ter sido perdoado por Jesus é agora ter uma inclinação para perdoar. O reflexo de ter sido perdoado por Jesus é agora me inclina a pedir perdão.
É uma contradição viver sem perdoar e dizer de Jesus, dizer, olha, ele me perdoou, mas eu não perdoo ninguém, viu? Jesus perdoa, mas o Carlos não. Tem até essas coisas, né? Como se fosse bonito demais. Jesus perdoa, mas o fulano não perdoa, não. Nós não nos parecemos com Jesus quando não perdoamos. Então, bom sintoma é quando eu perdoo. Bom sintoma é quando no meio daquela guerra, daquela briga, da hora assim, que parece que vai dar o fervo dentro de casa, na hora que a mulher assim está nervosa, ou você está nervoso, que aquela coisa vai pegar fogo, que vocês vão fechar o pau ali como casal, na frente das crianças, de todo mundo. Você escolhe pedir perdão. Você escolhe dizer que errou, que você não deveria ter feito o que fez. Mas não é assim não, irmãos. É perdão mesmo, irmãos. Não é assim, ó, olha, você me perdoa, porque você me fez aquilo, você me fez aquilo, você me fez aquilo. Aquele defunto que estava semana passada já enterrado, eu trouxe de volta. O do mês passado, do ano passado, da época do noivado, da época do namoro, da época que a gente só era amigo. Nem... Isso não é pedido de perdão, gente. Não sei se já disseram isso para você. São 10 segundos de você me perdoa, baixo e rapidinho, que a pessoa quase não ouve, e meia hora. Isso é pedir perdão aonde, gente? Sabe o que é perdão? Eu vou dizer para você o que é perdão. Perdão é assim, ó. Não há o que você faça que impeça o meu amor por você. Quem ama assim? Quem ama assim? Só Deus ama assim. Isso é perdão. Eu não vou te amar mais porque você ficou bonitinho e comportadinho essa semana. Eu não vou te amar menos porque você errou essa semana. Porque eu escolhi amar você. Com todos os seus defeitos. Com todas as suas misérias. Com todas as suas falhas. Eu escolhi amar você. Não porque você me acrescente nada. Porque em nada você acrescenta a minha vida. Então, ele de antemão perdoa você. Ah, então isso significa que eu não preciso nem pedir perdão, não preciso nem me arrepender, não estou dizendo nada disso. Essa é a parte sua. Isso é o que está sobre tua responsabilidade. Isso é você. Estou falando dele, estou falando do nosso Senhor. Ele escolheu amar você. E a Bíblia é tão clara nisso, porque diz que ele nos perdoa e as nossas ofensas, os nossos pecados, ele joga num mar. A figura bíblica fala que é um mar. Como é que é o nome do mar? Mar do esquecimento. Sabe o que é jogar no mar do esquecimento? Não é a cada briga lançar no rosto do outro aquilo que já estava aparentemente perdoado. Nós jogamos no mar da lembrança. Eu estava quase esquecendo, mas agora isso que você me fez, eu até lembrei de novo daquilo que eu nem estava lembrando mais. Voltou agora. Nós jogamos na piscina da lembrança, gente. Isso não é perdão. Quantas vezes perdoar? Pergunta clássica. Quantas vezes perdoar, irmãos? Quantas vezes você for ofendido? Quantas vezes pedir perdão? Quantas vezes você for capaz de ofender alguém? Quem é mais capaz de ofender vai precisar ser mais capaz de pedir perdão. É simples assim. É o princípio de Jesus. Os 70 vezes 7 não fica fazendo continha, não. Eu já estou quase chegando lá, agora não preciso mais. Não. É um princípio. É uma linha que está dizendo, bonitão, você e todo mundo aqui erra um contra o outro. Não há aqui quem não erre. O único que não errou é Jesus Cristo.
Os demais erram. E ele escolheu perdoar a todos os errados. Então não tem cabimento querer ser de Jesus e não perdoar e não pedir perdão. É fantasia, gente. É fantasia, gente que diz que é discípulo de Jesus, mas escolheu não perdoar. Isso é fantasia. Os alertas de Jesus são claros quanto a isso. Mas em teu nome eu frequentei a Igreja Batista 20 anos. Em teu nome eu cantei do coro. Em teu nome eu toquei no louvor. Em teu nome eu preguei a palavra. Em teu nome eu fiz e aconteci na igreja. Em teu nome eu dei uma oferta maravilhosa para a construção do templo lá do Morro do Meio. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Não vos conheço. Foi meu, cara. Você era disso tudo aí que você falou. Fica com isso agora. Ninguém vai acessar o céu de Deus por conta dessas coisas. Os mansos herdarão a terra. Herdarão. Herança é uma coisa que você recebe, que é resultado do trabalho, do esforço e da conquista de outra pessoa. De outra pessoa. Eu entendi há pouco tempo melhor o que é isso. Uma tia minha, que não tinha filhos, ela não tinha ascendente nem descendente direto. Ela escolheu deixar para mim um apartamento lá em Volta Redonda. Ela deixou um testamento em meu benefício. Eu nunca coloquei um centavo naquele apartamento. Eu nunca comprei uma lâmpada para aquele apartamento. Eu nunca tirei um centavo do bolso para fazer uma manutenção naquele apartamento. Em todo o tempo que ela viveu ali. Eu nunca fiz nada. Eu não comprei aquele lote. Eu não fiz aquela edificação. Eu não cuidei daquela manutenção. E a nossa sociedade é tão louca assim, que sabe como que a justiça e a sociedade de um modo geral e que se expressa na justiça vê isso? Quem que ela quer prejudicar que deixou para ele? É assim. Isso rola anos na justiça e não é meu. Por quê? Porque os passos da justiça são de procurar alguém que ela quis prejudicar. Mas isso é assim por quê? Porque alguém fez assim, pessoas fizeram assim. Era justo deixar para o Júnior, mas eu não gosto do Júnior. Não quero deixar para o Júnior. O Júnior nunca vai. Eu vou deixar para o Bruno. Vou deixar para o Bruno. Eu vou deixar para o Jefferson. Então, como muita gente fez assim, o motivo era o ódio que ele nutria pelo Júnior. É estranho achar que alguém vai deixar alguma coisa por amor a outro. Porque qual que é o modelo? O modelo é preterir alguém. O modelo é prejudicar alguém. O modelo é quem ela afastou desse direito. O texto é fantástico, porque não diz que os mansos conquistarão a terra por serem mansos. Os mansos serão mansos por causa da presença de Jesus na vida deles e herdarão por conta da conquista de Jesus.
As melhores. E aí a gente pensa assim, tá, então eu vou ser feliz na eternidade, vai. Mas isso é mais claro da gente entender. Mas o texto é mais que isso. O texto diz que essa felicidade começa aqui, pelo simples fato de você ser manso. Pelo simples fato de você receber de Deus força para um controle, para uma mudança interior que não te é própria. Nós vamos usufruir o melhor dessa terra na eternidade, quando haverá um novo céu e uma nova terra, sim, mas começa agora, quando você se livra dessas misérias desse mundo, pelo simples fato de permitir ser moldado por Jesus. Aquilo que o Senhor vai purificar com fogo, nós vamos habitar. Amém. Mas começa agora, começa hoje. É para esse tempo, essa mudança na sua vida. Como um sinal do quê? Ser discípulo de Jesus. Isso aqui não é para quem não quer Jesus. Não faz sentido nenhum querer isso aqui se não for por Jesus. Como nenhuma bem-aventurança. A bem-aventurança, ela só faz sentido se a gente vê através de Jesus. Porque aos olhos dessa sociedade é fraqueza mesmo. É miséria mesmo. É algo que a gente deveria estar fugindo disso. Nós deveríamos estar tentando conquistar a cidade, ao invés de dominarmos o nosso mundo interior pela graça do Senhor.